Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma videoaula e na aula de hoje nós iremos falar sobre propriedades dos quadriláteros. Então vamos para a aula. Nós vamos começar falando sobre paralelogramos. Como nós podemos ver nessas figuras aqui, nós temos quatro figuras que têm uma coisa em comum. Ambas têm um par de lados paralelos. Ou seja, na figura 1, o lado DC é paralelo ao lado AB e o lado DA é paralelo ao lado CB. Nessas figuras aqui também apresentam essa característica. Esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse. Nessa daqui nós temos a mesma coisa. Os lados opostos são paralelos. Quando uma figura tem essas características, elas são conhecidas como paralelogramos. Ou seja, todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos é denominado paralelogramo. E nós vamos ver algumas propriedades do paralelogramo. A primeira propriedade é essa que diz que em um paralelogramo os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, eu quero demonstrar isso aqui, ó, que a medida desse ângulo e desse ângulo são congruentes, bem como desse ângulo D e do ângulo B são congruentes. Então eu vou traçar aqui um paralelogramo. Então, a primeira coisa, eu tracei aqui um paralelogramo. Eu vou colocar os ângulos internos desse paralelogramo para a gente observar as medidas. Traçando aqui os ângulos internos do paralelogramo, nós podemos observar que a medida do ângulo aqui do vértice A tem a mesma medida desse outro ângulo aqui do vértice C, bem como esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Então, se os ângulos são opostos no paralelogramo, eles terão exatamente a mesma medida. Aí, uma observação. Veja bem, eu vou mudar aqui a posição dos vértices, ou seja, eu vou traçar um outro paralelogramo baseado nesse primeiro para vocês observarem que os ângulos internos opostos sempre serão congruentes. Aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho outro paralelogramo, mas note que os ângulos internos eles têm a mesma medida. Se eu mover aqui, ó, ele continua sendo paralelogramo. Olha, aqui virou, no caso, um retângulo, mas tem os lados opostos paralelos. Então, as medidas dos ângulos internos é a mesma. À medida que eu vou movendo aqui, ó, pode ir observando os ângulos internos, que esses ângulos aqui, ó, que esses ângulos maiores e os menores, eles sempre têm exatamente a mesma medida, é exibida aí a mesma medida, independentemente do paralelogramo que seja mostrado. Os ângulos internos opostos sempre têm a mesma medida. Então, pela figura aqui, é possível notar que essa propriedade ela é verdadeira, que ela é válida, que os lados opostos do paralelogramo eles são congruentes. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade diz que em qualquer paralelogramo os lados opostos são congruentes, ou seja, eu quero mostrar que a medida desse lado é igual à medida desse lado e que a medida desse lado é igual à medida desse outro lado aqui, ou seja, a medida de AD é igual à medida de BC, bem como a medida de AB é igual à medida do lado DC. Vamos ver isso aqui no desenho. Eu vou exibir a medida dos lados. Nesse retângulo que está desenhado aqui, na posição em que ele está, nós temos aqui que a medida desse lado maior de cima e esse outro aqui de baixo medem 25 e esses outros dois lados aqui, eles medem 18,03 na posição que o retângulo está. Agora veja o que acontece se eu mudar o retângulo, exibir um outro retângulo. Fiquem observando a medida desses dois lados e desses dois lados. Vejam. Primeiro, o lado que é maior continua em 25, porque
o lado de baixo está fixo em 25. Então, independentemente da posição que o retângulo estiver, aquele lado, o lado BC, sempre terá medida igual a 25 nessa figura. Já os outros dois lados, observe que eles variam de maneira exatamente igual. À medida que um tem, o outro também tem. Porque nós estamos aqui mostrando que esses lados opostos eles são congruentes. E a terceira propriedade diz que em qualquer paralelogramo as diagonais cortam-se ao meio. Ou seja, se traçar as duas diagonais, no caso aqui AC e DB, elas vão se cruzar exatamente no meio, no ponto médio. Então eu vou traçar aqui as diagonais, a diagonal AC e a diagonal BD. Vou exibir os valores e mostrar que elas cortam-se ao meio, ou seja, eu quero demonstrar que o segmento AM e que o segmento MC são congruentes, bem como BM e MD também são congruentes. Se eu mostrar que esse segmento, o segmento AM, tem o mesmo tamanho que o MC, então significa que essa diagonal está dividida ao meio. Se eu demonstrar que o segmento BM tem o mesmo comprimento do MD, então eu mostro que a diagonal BD que o ponto M é o ponto médio da diagonal BD. E assim, como esse ponto é comum a essas duas diagonais, fica provado que essas duas diagonais cortam-se ao meio. Então eu vou exibir os valores desses segmentos. Então aqui nós temos traçadas as diagonais do retângulo e nós temos aqui os valores de cada segmento. O valor do segmento AM 19,04, do segmento MC 19,04, ou seja, o ponto M é o ponto médio dessa diagonal. É a mesma coisa na diagonal BD, tem medida 10,61 e o segmento MD também tem medida 10,61. Então aqui fica demonstrada a propriedade 3, que informa aqui que as diagonais elas se cortam ao meio. Perceba que se eu mover o retângulo, se eu desenhar um outro retângulo baseado nesse primeiro, essas medidas continuam valendo. Vejam, a medida desse segmento e desse são idênticas, assim como desse e desse também são idênticas. Ou seja, independentemente de qual retângulo nós tivermos, o valor das diagonais ou as diagonais sempre se cortarão ao meio. E o retângulo, ele, além de todas as propriedades que valem no paralelogramo, afinal de contas o retângulo também é um paralelogramo, nós temos uma outra propriedade que nos diz que num retângulo as suas diagonais elas são congruentes, ou seja, as duas diagonais elas têm a mesma medida. Note que ao traçar as duas diagonais desse retângulo, nós temos aqui exibido os valores de cada uma delas e perceba que são exatamente iguais. O valor da diagonal AC é 26,93 e da diagonal DB ou BD também é 26,93. Então fica provado aqui que as diagonais do retângulo elas têm exatamente a mesma medida. E se alterarmos as dimensões do retângulo, a medida da diagonal ela continua a mesma. Das duas diagonais continua sendo iguais, independentemente do retângulo que tivermos. As diagonais terão a mesma medida. Então, note aqui, aumentei o tamanho da base e as diagonais continuam tendo a mesma medida. Ou seja, independentemente do retângulo que tivermos, as diagonais sempre serão iguais. E o losango, além das propriedades gerais dos paralelogramos, o losango apresenta uma propriedade característica. As suas diagonais são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos do losango.
É importante notar que os ângulos internos de um losango, os ângulos opostos, eles são congruentes entre si. Note que nesta figura aqui os ângulos verdes são iguais entre si, porque eles são opostos entre si, e também os ângulos amarelos, eles são iguais entre si, tem a mesma medida porque eles são ângulos opostos. E se eu mudar as dimensões do losango, se eu criar um outro losango mantendo iguais as medidas dos lados entre si, você pode perceber que a medida dos ângulos internos opostos, eles se manterão iguais. Veja aqui neste outro retângulo que eu mudei as dimensões, mas os ângulos internos opostos, eles continuam congruentes entre si. Os ângulos amarelos têm a mesma medida e os ângulos verdes também têm a mesma medida. Temos também o quadrado. O quadrado ele reúne todas as propriedades dos paralelogramos, dos retângulos e dos losangos. E aqui nós não vamos fazer a demonstração porque elas são análogas, ou seja, elas têm são idênticas. A demonstração dessas propriedades são idênticas às demonstrações das propriedades dos quadriláteros que nós acabamos de estudar. Ou seja, os ângulos opostos eles são congruentes, os lados opostos são paralelos entre si e nesse caso são congruentes. As diagonais elas cortam-se ao meio. Ele tem a propriedade dos losangos de que as diagonais são perpendiculares, ou seja, elas formam ângulos de 90 graus. Então todas as propriedades dos paralelogramos, dos retângulos, dos losangos aplicam-se ao quadrado. E nós vamos ver nesse exemplo como aqui nós podemos aplicar uma das propriedades que nós estudamos. Nós temos aqui um problema que pede para determinar o valor dos ângulos internos desse paralelogramo, ou seja, eu preciso descobrir esse ângulo, esse e esse. Eu vou nomear aqui os vértices desse retângulo de A, B, C, D e encontrar a medida dos ângulos de cada um desses vértices. Nós vimos uma propriedade que diz que os ângulos opostos são congruentes entre si. Então, nós temos que 2x mais 20 graus é igual a 3x menos 30 graus. Assim, eu descubro o valor do x, descubro o valor desse ângulo e é possível descobrir os demais. Vamos resolver essa equação do primeiro grau, passando todos os termos de x para o primeiro membro, 2x. Esse termo está positivo, vou trazer para cá negativo, é igual a menos 30 graus menos 20 graus. 2x menos 3x dá menos 1x, igual menos 30 menos 20, menos 50. Então, como menos x é igual a menos 50, eu multiplico essa igualdade por menos 1, obtendo x igual a 50 graus. Bom, se x é 50 graus, aí fica fácil descobrir a medida dos ângulos aqui. Eu vou indicar esse ângulo por B, a medida dele por B. Então B é igual a 2 vezes 50, que é o valor do x, mais 20. 2 vezes 50 graus mais 20 graus. Ou seja, 100 mais 20. B é igual a 120 graus. Se B é 120 graus, o D também é 120 graus. Porque o x, esses ângulos são iguais. E veja, 3 vezes 50 graus menos 30 graus é igual a 150 menos 30, 120 graus. Bom, se esses dois ângulos são 120, esses dois somados dá 240. A soma dos 4 ângulos internos do quadrilátero é 360 graus. Então sobra 120 para distribuir para os ângulos A e C. Como eles são congruentes, então nós temos que, vou chamar aqui de Y.
o ângulo C. Então o valor do y vai ser 2y, nós temos que é 120 graus. Logo o valor do y é 60 graus. Como a soma dos ângulos internos é 360 graus, aqui é 120, aqui é 120, então nós temos que y mais y, ou seja, 2y mais 120 mais 120, ou seja, mais 240 graus, é igual a 360. Logo, 2y é igual a 360 graus menos 240 graus, ou seja, 2y é igual a 120 graus, implica que y é igual a 120 graus dividido por 2, que é igual a 60 graus. Então, os ângulos A e C medem exatamente 60 graus. Então, assim nós finalizamos esta aula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E na próxima aula nós falaremos sobre trapézios.